Podem dar OK aí da gravação e aí a gente começa. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma turma do curso Comida de Pensar, o curso livre, ao vivo, que tenho dado já desde agosto de 2020 e que de lá para cá mudou algumas coisas, né? Não foi tanta coisa assim, mas mudou algumas coisas. De fato, a gente agregou muita informação que a gente reuniu dos próprios participantes do curso. Então, temos hoje, nessa edição, uma sessão que é dedicada a gente pensar um pouco a nutrição, porque a gente teve algumas turmas com muitas nutricionistas e muitos nutricionistas que participaram e que trouxeram provocações, reflexões que são muito pertinentes para o contexto do curso. Pois este é o Comida de Pensar. Sejam bem-vindas, galerinha que está assistindo aqui agora. É um curso que eu chamo de curso teórico de ciências gastronômicas. Tem esse nomão aí, que é um nome que vocês vão entender por que eu uso ciências gastronômicas, e essa primeira aula vai ser para abordar isso. Eu não sei quantas de vocês conseguiram assistir a aula magna que eu deixo disponibilizada no YouTube da Escola de Humanas, fica até o link lá, e se vocês já assistiram, vocês vão ver algumas coisas, né, dessa primeira parte da aula, pelo menos, que vão ser idênticas ao que está na aula magna. É um conteúdo que já tem tá, também, faz parte do nosso curso. Só que essa primeira aula, nesse fórum aqui, ele já perpassa essa aula magna que eu disponibilizei em tempos de outrora. Gente, o que vamos ter aqui é um curso que está dentro de um contexto da Escola de Humanas. O que é a Escola de Humanas, né? Ela é uma instituição que visa um trabalho de educação transdisciplinar. Então, eu trabalho com uma metodologia que eu chamo de transdisciplinaridade engajada, que entende como esse viés transdisciplinar de uma forma a priori, ou seja, eu parto da transdisciplinaridade, né, e não uso a transdisciplinaridade apenas como uma forma de tocar ou passar por outras ciências ou saberes, mas ele já está na própria raiz da metodologia. Então, hoje a gente vai falar sobre isso um pouco, né, o curso Comida de Pensar, o que é a introdução às ciências humanas, e teremos 3 módulos, que a gente vai trabalhar ao longo desse curso, que são eles comida e sociedade, comida e mídia e comida e pensamento. Então, esses são os 3 módulos nos quais a gente se divide. Vocês devem ter visto isso lá no plano de estudo. O plano de estudo ele não muda nesse sentido, ele vai mudar um pouco as idiosincrasias e referências que a gente usa aqui, alguns memes que são atualizados, que sim, a gente trabalha com memes, né? E a gente provavelmente vai entrar nessa discussão aí geracional que está rolando na internet, né? Do tal do cringe, que quando eu vi falar, eu pensei assim, será que o pessoal não está falando de grunge, que é o que faz sentido para mim? Pois não, é todo um debate que eu até agora não entendi sobre o que é, mas sei que ele é geracional. E a gente tem uma aula, gente, lá no 3º módulo, se não me engano, não, no 2º módulo, que ele parte de uma discussão sobre as gerações. Olha que legal. Então, estamos aí, não diria à frente do nosso tempo, mas pelo menos antenados ao nosso próprio tempo, em que estamos conversando aqui hoje. A Escola de Humanas, então, ela começa com essa abordagem transdisciplinar do pensamento, da educação e da vida. Ele reúne todas essas instâncias, né? Então, por aí a gente tem um trabalho de navegar em algumas áreas que são muito específicas, digamos, e às vezes muito enclausuradas em determinados nichos, como o caso da gastronomia, que ela é aprisionada pela compreensão tecnológica da coisa. Ah, cringe é vergonhoso, constrangedor. Mas tem uma disputa geracional aí, né? Que é tipo de... O outro é cringe, né? Eu não sou, tal. Enfim, eu confesso que eu não costumo passar vergonha, não, sabe? A favor do uso de jacu. Adoro isso aí. Jacu. Pois a gente aborda justamente esses temas. A gastronomia, a gente vai tirá-la desse lugar onde ela habita hoje, que é pelo menos no ponto de vista do ensino formal, que é o da praxis, né, desse estudo tecnólogo. Então, a gente vai tentar elevar um pouco esse discurso
e também não vai ser absolutamente científico, acadêmico, tá, gente? Eu uso muito de acadêmico, mas eu não sou exatamente um acadêmico, né? Minha formação toda é dentro da própria cultura popular mesmo, cultura pop, etc. E eu entrei no mundo acadêmico e dele eu também me alimento e passo para vocês. Então, é um curso que ele não vai ser só, né? Eu gosto de espantar esse fantasma aí, para pessoas que são acadêmicas, apesar de que também pode favorecer a galera que está fazendo pesquisa nessa área de gastronomia, que é uma área ainda muito pouco explorada. Então, além desse, a gente trabalha com moda, com pós-verdade, né, escrita afetiva, uns outros cursos que vão abordar específicos ofícios, né, ou então lugares do pensamento que normalmente não encontram guarida tão facilmente assim em outros lugares da nossa estrutura, né, educacional. Então, esse é o nosso propósito aqui. Vocês vão ver, né, aí tem missão, visão, a nossa política, né, a ideia de democratização do ensino, com essa centralidade nas ciências humanas. Então, é também um curso de resistência, né? Qualquer curso que queira, né, trazer, né, a dimensão das humanidades é um curso de resistência nesses tempos sombrios. E a nossa jornada, ela passa mais ou menos por isso. Sociedade, cultura, mídia, ação e pensamento. A gente começa investigando um pouco as raízes sociológicas e históricas da alimentação, só que, veja, a gente não vai fazer isso de um modo, como é que eu posso dizer, cronológico, tá? A gente pode ir para frente e ir para trás. Então, a gente vai explorar esses lugares da sociedade e da nossa transformação cultural e vamos entrar muito na mídia. E quando eu falo mídia, eu estou falando das mediações, então é tudo que envolve esse processo, né, compreensivo e dos imaginários. Também vamos falar de ação e pensamento. A gente termina o Comida de Pensar de uma forma super propositiva, gente. Não é um curso que busca o pensamento apenas por si, mas sim ele provoca, promove e requer transformação, ação da nossa parte. Então vamos falar de sociobiodiversidade. Eu gosto de brincar que a gente vai falar de tudo aquilo que nos proíbe falar, né? Ou seja, que se fala que é tabu, né, para a gente conversar. Não podemos discutir futebol, religião, sexo e política, cada um tem a sua. Nada disso. A gente vai discutir exatamente essas coisas. Futebol, sexo, política e rock and roll. A gente vai discutir tudo isso, gente, porque tudo isso faz parte da comida e a comida está em tudo. Eu sou Guilherme Lobão, prazer, gente. Minha experiência é muito voltada para a comunicação. Então, eu sou jornalista de formação, sempre atuei no jornalismo cultural, trabalhei muito tempo da minha vida como crítico de cinema, ainda sou da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Inclusive, estou com um artigo para ser publicado aí no novo livro da Abracine sobre cinema brasileiro. Já fizemos vários, né? Uma coleção, esse vai ser o 5º livro da Abracine que a gente vai soltar. Então, trabalho muito nessa área e há cerca de 10 anos, um pouco mais de 10 anos, né, agora, eu comecei a atuar na área gastronômica. Eu sempre fui interessado em comida do ponto de vista particular e afetivo, né? Fui criado, né, no meio, né, de uma cultura muito feminina da prática, principalmente da doçaria sergipana, e também das minhas avós, né? Eu tive o privilégio de ter 3 avós, né? Uma delas de 90 anos neste momento e a outra que não é avó de sangue, mas é avó de criação, que completou 102 anos e está vacinada. Então, é a Dindinha, que era uma tremenda confeiteira, uma tremenda cozinheira, e então eu sempre tive esse lado muito particular da comida, essa relação que eu não queria expor ou manchar, como eu dizia, pelo jornalismo, mas eu atravessei para esse outro lado e foi bem interessante. Trabalhei então como crítico de gastronomia a partir de 2010 no Jornal de Brasília, depois abri minha própria revista, a revista Chefe, com a editora Pesto que eu tinha, que faliu. Depois eu fui para a revista Veja Brasília, na qual fui crítico de restaurantes para a Praça de Brasília, né, desse projeto da Veja Cidades. E depois disso eu atuei no Metrópolis como crítico também de gastronomia, tendo um blog. E neste momento
estou assumindo assumi, né, a coluna CBN Sabores para a Praça também do Distrito Federal. Volto há pouco mais de um ano, pouco menos de um ano, né? Não, pouco mais de um ano, eu voltei de uma experiência, perdão, há pouco menos de um ano, voltei da minha experiência na Itália, que foi um estágio doutoral que eu fiz como parte do meu doutorado, com bolsa CAPES, né, Viva a Ciência, né, e fomento público à ciência, apesar da sua, né, de tantas ameaças e tantas crises. Na verdade, um projeto, né, de emburrecimento da nossa sociedade que está em curso. Então, eu faço esse projeto lá no meu projeto de doutorado, minha pesquisa na Universidade de Polenzo, que é a Universidade de Ciências Gastronômicas de Polenzo, aonde eu me familiarizo com esse termo ciências gastronômicas, termo esse que eu desloco um pouco do uso como o qual eles fazem lá na Universidade de Polenzo, também conhecida como a Universidade do Slow Food. Slow Food, que é esse movimento ao qual eu tenho várias posições muito críticas a ele, depois de ter conhecido melhor, inclusive. Tá? A gente fala sobre isso também mais para frente. Então, eu trago para vocês um pouco desse repertório, dessa pesquisa que eu tenho feito, que é muito na linha da filosofia e da comunicação. No entanto, como ela habita os imaginários, eu trabalho muito com os temas como urbanismo, como história, como sociologia e também um pouco, né, um pinguinho aí de psicologia para favorecer aí o Tiago, que nos deve ouvir então em breve, ele não está aqui no ao vivo, e que é psicólogo. Então, o curso Comida de Pensar ele tem esse privilégio também de receber vocês, alunos e alunas aí que são de diversas áreas, gente da gastronomia diretamente, né, como a Maria Clara, que é confeiteira, Vivian, né, que está fazendo as pazes com a cozinha, né? Mário, eu acabei não lendo a sua descriçãozinha lá. Você pode falar rapidamente da onde você vem? De onde diabos eu surgi? Eu sou formada em gastronomia, sempre fui professora, então fiz 2 pós na área de docência. E de curiosa fui para o food design. Então, é isso aí, basicamente é isso. Legal. Ah, Vivi, sua área é engenharia de alimentos, especificamente. Muito bom, muito bom. Teremos um tema muito legal para discutir contigo também. Vai ser muito proveitoso quando a gente for falar de rótulos, né, rotulação de alimentos e até dos processos mesmo de produção, né? A gente vai ter uma conversa muito séria, gente, sobre ultraprocessados e sobre o sequestro dos afetos. Então, isso tudo vai compor a nossa experiência do Comida de Pensar a partir de agora. Bem, a nossa convidada especial, gente, me desculpe, me perdoe, eu não consegui avisar para vocês com antecedência. Ela está puérpera neste momento. Tainá Zanetti, a nossa convidada de sempre, né? Que apareceu em todas as nossas turmas desde agosto do Comida de Pensar. Ela acabou de ter a filhinha dela, Martina, e não vai poder atender ao curso dessa forma. No entanto, eu vou ceder a vocês a gravação, naturalmente, do papo com ela. Eu sei que não substitui a experiência de uma forma tão, enfim, tão perfeita, né? Mas a gente vai ter uma discussão a mais, inclusive, a partir dessa fala dela e também do trabalho que ela faz, né? O livro Cozinha de Raiz, em que ela discute gastronomização e gourmetização, que são os temas que ela vai trazer e que vocês vão ter esse acesso na gravação. No entanto, a gente pode estender essa discussão depois aqui no ao vivo. Beleza? Então, infelizmente, eu vou ter que cansar vocês um pouco mais com a minha beleza. Né? Normalmente, a Tainá é a minha, né, é a minha folga, né? Na verdade, é a folga de vocês, né? Tem uma fala muito boa, enfim. O programa vai ser dividido nesses 3 eixos, nesses 3 módulos, né? A gente começa com comida e sociedade, falando sobre os atos de comer, história do vencedor, brasilidades e afrolatinidades. O programa ele também entrega a comida fala. É esse o segundo módulo. Eu estou trabalhando, inclusive, para transformá-lo num curso específico, né? Que vai ser a comida fala,
mas isso eu estou imaginando fazer só depois da defesa da minha tese, até para não furar o argumento, né, da minha tese. Então, eu preciso de um tempinho a mais. Mas a gente inicia essa conversa aqui, falando sobre gastronomias e gastronomizações, mídias imaginários, filosofia, estética e transcendência. Terminando em ação e pensamento, em que a gente fala sobre pertencimento, biodiversidade, ecologia, soberania alimentar, ativismo, política pública e contemporaneidade. Gente, é isso. Comecemos o Comida de Pensar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem abrir o microfone, já que a turma é pequena, essa nossa 9ª turma, né, que a gente está fazendo. Então, vocês podem ficar à vontade de abrir o microfone, então jogar no bate-papo, acompanho ambos, o que você estiver mais confortável para poder ir fazendo essas interações. Em algum momento eu também paro para a gente poder conversar, talvez de uma forma um pouco mais dialogal, né? Pois bem, vamos falar sobre esse percurso gastronômico. O que é, de achos, essa gastronomia do qual a gente está falando? A gente pensa na gastronomia, a gente tem isso que eu falei para vocês, de que é essa formação tecnóloga de gastrônomo, o nome talvez mais aceito, né, formalmente seria gastrólogo, mas que, no final das contas, ele visa uma formação do famoso chefe, né? Então, isso se tornou uma mancha, inclusive, na formação própria, né, da gastronomia, porque o objetivo da gastronomia não pode ser de formar chefes. Não existe tantos restaurantes assim, gente. Nunca vai haver restaurante para tanto chefe. E a gente não precisa de tanto chefe, entendeu? A gente precisa de gente fazendo outras coisas também. Então, se você não vai virar um chefe bacanudo, sensacional, com seu próprio programinha no GNT ou no novo canal Sabor e Arte, se você for inventar fazer gastronomia, você vai se tornar um gastrólogo, gastróloga, ou seja, uma tecnóloga. Você pode se chamar de chefe, cozinheiro, o que você quiser, tanto faz, mas não há diferença. A questão é que tem uma legislação que está do ping-pong do Congresso Nacional desde 2011, para poder tentar formalizar essa formação do gastrônomo, talvez, que é a auto-intitulação mais interessante, né, digamos assim, por parte, né, de quem faz a gastronomia, de se identificar como gastrônomo. Faz muito sentido, é um termo também muito usado na língua inglesa, né, gastronome, então vale a pena usar esse termo. Só que, gente, antes do advento do termo gastronomia para esse tipo de estudo científico, nesse âmbito pelo menos, o que a gente tinha era a arte culinária. Né? Se vocês forem olhar livros de receitas antigos, né, ou fazer algum tipo de pesquisa histórica, o próprio Le Cordon Bleu, que foi a primeira, ou pelo menos a principal, mais tradicional escola de culinária, ela vai chamar os seus estudos de arte culinária. Então, é uma formação de profissionais de cozinha. E veja, com essa captura desse termo arte, que será muito problematizado ao longo do Comida de Pensar. Mas tudo começa, e quando eu falo começa, gente, eu não estou falando que é o começo da história, tá? Mas a ideia da gastronomia, ela começa nessa era dos gourmands, na França, e que foi definida ali por Brillat Savarin, no seu livro Fisiologia do Gosto, como uma série, como que o léxico mesmo aplica, né? Ou seja, é uma formação de normas e de regras para o estômago. Então, ele vai cunhar aí a ideia, né, de uma crítica gastronômica, né? Muitos dizem que ele teria sido o primeiro crítico gastronômico. Mas essa formação da gastronomia por parte do simbolismo francês, ali depois da Revolução Francesa, ele nos limita, né? Limita até o nosso campo de observação e de reconhecimento da gastronomia. Porque a gastronomia está acontecendo, gente, desde sempre, desde muito tempo. Veja, há algumas, né, uma diversidade de conceituações que você pode dar para a gastronomia. O primeiro que vale a pena a gente dizer é que gastronomia ela costuma ser muito diferenciada de culinária. E essa diferença, por exemplo, o caso Alberto Doria vai trazer essa diferenciação, por exemplo, elaborando que a culinária diz respeito a esse conjunto de técnicas, de práticas
culturais que a gente desenvolve ao longo do tempo para a produção de alimento, né? Ou para a transformação do alimento em receita. Enquanto a gastronomia, ela ocupa um espaço de comercialização e de simbologia da alimentação para fins mais, digamos, estéticos, né? Ou seja, ela busca também uma valorização daquela comida ou simplesmente a venda daquela comida pronta. Inclusive, lá na Itália, usa-se muito o termo gastronomia para situar justamente os negócios que servem comida pronta. Né? Então, começou a fazer sentido. Né? A gastronomia também é usado como isso. Então, você tem uma seção no supermercado, aquela onde tem aquela enfim, como é que eu posso dizer, gente? Aquele balcãozinho que você Gôndola? tem as comidas, a gôndola, obrigado. Né? As gôndolas em que você vai ter lá o frango assado, você vai ter a farofa, o feijão tropeiro, a saladinha. Isso aí, nos supermercados da Itália, tem um nome, essa seção, e esse nome é gastronomia. Então, os restaurantes, ou então feiras, enfim, lugares que vendem comida já prontinha, assim, a receita pronta, se auto-intitulam gastronomia, lugares de gastronomia. Então, essa é uma compreensão também. Eu gosto de pensar que a gastronomia, na verdade, ela é uma dimensão mais dramática, digamos, da culinária. Só que ela não se separa da culinária dessa forma radical. Ela abraça. Então, quando eu falo em ciências gastronômicas, a ideia é que a gente possa centralizar o debate na gastronomia, abarcando esses outros conceitos, perspectivas e processos de significação da nossa transformação do alimento, entende? Então, a gastronomia, gente, a gente tem que superar o Bilat Savarin, os franceses. Não é, gente, a França não é, nunca foi a primeira cozinha do mundo. Tem esse papo, né? Ah, a França é a primeira cozinha do mundo. Não é, gente. Primeiro, se fosse, eles teriam inventado de fato a cozinha, que não foi o caso. Né? Estou falando o cômodo cozinha. Não foi o caso. Então, você tem uma tradição que não pode ser negada, mas também a gente precisa reconhecer que a nossa sociedade, né, a nossa cultura ocidental, ela foi toda montada, e isso a gente vai abordar um pouco, em cima justamente dessa referência francesa. Por isso que a gente come de talheres, né, dessa forma. Então, eles conseguiram fazer uma padronização dos modos de comer. Né? Então, eles entraram, enfim, foram pioneiros, pelo menos na narrativa, né, e na entrega, né, desses novos modos, e isso realmente é muito relevante para a nossa sociedade como um todo. Dentro do espectro acadêmico, esses estudos costumam ser chamados de estudos da alimentação, ou estudos da comida, ou então em inglês, né, food studies. Eu participo já dessa corrente que gosta de deslocar os chamados food studies para ciências gastronômicas, né, gastronomic sciences. Então, ciências gastronômicas, porque a gente consegue abranger os modos de se alimentar e todas esses contatos que a gastronomia vai ter com as funções químicas, biológicas, nutricionais, neurológicas, sociais, antropológicas, linguísticas, né? Agropecuárias, agrônomas, né? Ou seja, é muito válido chamar de estudos da alimentação, é muito interessante a gente falar de alimentação, mas a alimentação também é um termo que ele é muito utilizado para tratar muito mais de questões próprias ao ato de se alimentar de um modo ou de uma perspectiva fisiológica. Então, quando a gente fala em gastronomia, a gente coloca mais uma vez essa mudança, na verdade, de percepção que a gente vai ter da comida, que a comida já aparece para a gente sem nenhuma carga, sem nenhuma perspectiva puramente nutricional, puramente fisiológica. Então é por isso que não dá para a gente separar a gastronomia da culinária, da alimentação, porque em alguma medida a gente vai praticar justamente a gastronomia, ou a gente está se referindo à gastronomia. Então, as ciências gastronômicas, a ideia é que ela busque abranger toda essa forma da gente poder se relacionar com a comida. Então, assim, não tem como determinar uma origem desse termo das ciências gastronômicas,
Polenzo vai utilizar, mas, para além desse pedantismo que possa existir nessa disputa e desejo de elevação da gastronomia a um objeto científico, por exemplo, a gastronomia ela é e também não precisa ser ciência. Ela é e também não precisa ser arte. Ou ela não é arte, né? Ou ela não é ciência. Essa disputa ela é bem interessante da gente poder trazer a conversa, mas a gente não vai ficar tentando dar algum veredito sobre essas questões, até porque não faz sentido. A vida é complexa demais, gente, para a gente poder cravar, bater o martelo sobre alguma coisa que está justamente em transformação, em movimento. Então, a gente vai falar neste curso sobre o lugar da gastronomia na cultura, na sociedade, no pensamento. E aí, da gastronomia, a gente tem essa distorção de percepção que vai aparecer no nosso horizonte, que é o da gourmetização. É o momento em que a gastronomia ganha, né, essa camada de aferição a partir de uma falsa sofisticação, de um falso sentido de sofisticação, e começa então a ser percebido, né, como melhor, começa a ser banalizado, né, em sua percepção, que nunca foi lá muito pura, né, mas que pelo menos tentava destacar uma transformação, uma elaboração de uma receita de um ponto de vista profissional e comercial, e ele se torna então, na verdade, um grande circo, né, de significação neste momento, nessa onda, né, da gourmetização, sabe? As ciências gastronômicas, elas buscam abordar, gente, essas questões. Por isso que me interessa. E por isso que eu trabalho com ciências gastronômicas, esse termo. Por causa da transdisciplinaridade. Então, ela é aberta justamente à transdisciplinaridade. A ideia das ciências gastronômicas é de que ela não quer aplicar regras, né, ou criar feudos, muito embora vá criar, se a gente estiver falando de algum tipo de cadeira formal numa universidade, obviamente a gente vai criar esses pequenos feudos que a gente tem na nossa cultura universitária. A ideia também das ciências gastronômicas é que ela não se atenha a esse debate acadêmico, ou seja, ela traga coisas do campo extracientífico. Para a gastronomia, a gente é fundamental a história oral, é fundamental as referências dos nossos antepassados que foram apagadas. Na verdade, a gente precisa recuperar essas informações da nossa formação brasileira. Esse curso, aliás, eu preciso falar para vocês, ele é um curso de cultura brasileira também, sabe? Eu estou modelando ele para tentar encontrar outros públicos. No entanto, meu público, a rigor, é brasileiro, né? Cheguei a ter algumas pessoas estrangeiras fazendo o curso, mas que já estavam habituados à cultura brasileira. Então, esse curso ele vai falar muito mesmo a nossa identidade, formação nacional, muito embora a gente use referências e fale sobre gastronomias do mundo inteiro. Então, ele é extracientífico, ele busca, então, informações que não são necessariamente de processos de periódicos acadêmicos, tá? De pesquisas formais. Ele também aborda esse lado técnico, né? Só que ele se abre ao campo poético, porque a gastronomia ela se abre à poesia. E quando eu falo que ela se abre à poesia, eu não estou falando assim, porque o chefe ele não faz comida, ele faz poesia. Tá? Não é esse papinho não, gente. Sabe? O chefe faz comida, entendeu? Poesia, a poesia está ali, não é o chefe que é o poeta. O poeta é o poeta, entendeu? Agora, pode ser um chefe que é um poeta e ele transmita isso, beleza. Isso pode acontecer, sim. Mas a poesia é uma dimensão muito mais transcendental, né, do que imanente, né? E o ofício da gastronomia, né, da cozinha, ele é muito imanente, muito pouco transcendente. Enfim, a gente vai entrar nessas problemáticas todas, tá? De modo mais específico. Uma delas, por exemplo, que a gente vai trazer lá no final do curso, no terceiro módulo, que eu gosto já de dar um espanto aqui para vocês agora, é a ideia de que a cesta básica, por exemplo, ela é uma grande farsa, é uma grande mentira e é uma grande violência que foi criada justamente, né, pelo signo
da gastronomização. Veja, a cesta não é básica porque a cesta basicamente não tem comida, tem pacotes, não é isso? A cesta não é básica, gente, porque a cesta ela tem uma perspectiva industrial e não uma perspectiva de fato social. Ou seja, ela não busca o pertencimento que existe dentro da nossa biodiversidade. Ela busca o suprimento, né, de um sistema defasado, né, de política social que não dá conta da complexidade do nosso país. Enfim, existem vários problemas ali para a gente poder conversar. A cesta básica é um deles. Nada sairá impune, minha gente, do curso Comida de Pensar. Vamos tocar em todas essas questões. Assim, para vocês terem uma dimensão da importância da gente discutir comida, na dimensão pública, né, e política da coisa, está aqui. Veja, alguns dados para vocês. O primeiro que eu coloquei foi o CONSEA. Coincidência ou não, o atual governo, assim que eleito não, assim que empossado, no dia 1º de janeiro de 2019, desmantela o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Esse é o primeiro ato. Veja, a gente estava disputando a narrativa política, né? A gente vinha dessa disputa, só que não estava falando em alimentação, estava falando de outras coisas, armar a população, não era isso? Fraude na urna. Mas o primeiro ato, ali, ó, debaixo dos panos, é desmantelar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. O projeto necropolítico, ele normalmente tem como destino tudo aquilo que favoreceria uma alimentação justa, uma alimentação segura para a nossa própria sociedade. Porque a alimentação, gente, é o lugar onde você controla a sociedade. Não é só a educação, como Paulo Freire já fazia, né? O Paulo Freire já dizia, né? Ele já dizia que o projeto educativo é esse, né? De você impedir a população de chegar, né, a esse esclarecimento intelectual, justamente para ela não conseguir se rebelar contra as forças políticas, né, contra a estrutura que está posta. Pois então, o estômago é a segunda dimensão, ou então é a primeira dimensão para você deixar um povo escravo, né, dessas políticas, escravos desse sistema, principalmente o sistema capitalista, né, que a gente pode problematizar de uma forma séria, tá, gente? A gente não vai ficar falando do capitalismo como assim, é uma coisa do diabo, não sei o quê. Também não. E também a gente não vai falar que é o melhor caminho. Enfim, eu acho que a gente vai fazer uma discussão madura aqui sobre esse sistema no qual estamos inseridos. Desmatamento, a gente não precisa nem falar, né? Caiu agora, finalmente desmataram o próprio ministro, né? O antiministro do meio ambiente. Tudo bem que vai vir um outro que vai fazer basicamente a mesma coisa, mas, enfim, é uma pequena batalha vencida, né? O Guia Alimentar para a População Brasileira também entrou em xeque, né, querendo fazer uma reformulação do Guia Alimentar, que é uma referência, inclusive, mundial, para poder tentar enfraquecê-lo em favor da monocultura, da indústria, da bancada rural. E a gente começa a perceber isso, né? Esse retrato do sistema alimentar brasileiro e suas contradições à medida em que a gente vai falar de comida. Então, falar de comida nunca é só falar de comida. A gente precisa entrar nesse debate da política pública, por exemplo. Pois bem, gente, encerrada essa primeira abertura, vamos aqui conversar sobre já, né, o primeiro assunto, né, que não se pode conversar ou debater, né, é futebol. Futebol é um assunto, né, que não se pode falar, né? A gente tem um tabu em relação ao futebol. Mas o futebol, gente, é uma metáfora muito importante, né, para a gente pensar a dimensão da nossa cultura nacional. E aqui eu gosto de trazer justamente esses dois momentos de vergonha e também de lamento, né, enfim, de dor, né, de luto, né? Eu sei que é uma coisa muito pequena se a gente for pensar principalmente
na situação que nosso povo brasileiro está nesse momento, né, com pandemia e com ações, né, governamentais destrambelhadas, um projeto também que a gente precisa rever e saber o que ele está querendo dizer. Enfim, disputas políticas, né? Fora isso, a gente teve também essa grande dor. A gente teve, primeiramente, em 1950, no estádio do Maracanã, quando perde, né, o Brasil por 2-1 para a seleção uruguaia. E aquele foi um momento de grande decepção, porque a seleção brasileira ela já era a favorita, ela estava jogando em casa e ela perde esse jogo na final. E isso cria um sentimento da nação de muita vergonha, né, de muito embaraço, que vai se repetir de um modo até mais dramático, eu diria, né, mais vergonhoso, na verdade, pelo menos, em 2014. Também Copa no Brasil. E agora o placar foi de 7-1. O Brasil toma, então, essa goleada da Alemanha, que a gente não vai esquecer nunca. Mas o que isso tem a ver com o que a gente está conversando, né, minha gente? O Nelson Rodrigues, que escrevia, né, crônicas esportivas naquele momento em que via o scratch brasileiro perder, né, afundar no Maracanã diante da seleção uruguaia, ele vai escrever, logo depois desse momento, um alerta que vai ser muito interessante para a gente pensar o sentimento brasileiro, que é o que foi conhecido e que a gente usa muito, né, como complexo de vira-latas. O complexo de vira-latas está aqui, está instalado na gente. E já, né, nessa época, Nelson Rodrigues ele falava sobre isso. Esse texto foi publicado, né, na Sombra das Chuteiras Imortais, Nelson Rodrigues, mas também é muito fácil de encontrar, estará na nossa plataforma de ensino, que eu vou mostrar para vocês logo mais. E ele diz o seguinte: o problema do scratch brasileiro não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática. Absolutamente, é um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender lá na Suécia. Gente, se a gente pegar essa conjuntura que o Nelson Rodrigues traz para a gente e mudar o problema do nosso scratch, o problema da nossa gastronomia brasileira, a gente consegue o mesmo resultado. A gente só precisa mudar as palavras. O problema da gastronomia brasileira não é mais de futebol, ou seja, não é mais gastronômico, não é de técnica e não é de estratégia, não é de tática, absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa nos convencer de que não é vira-latas e que tem gastronomia para dar e vender lá na Suécia, lá na China, lá nos Estados Unidos. Serve para a gente. A gastronomia brasileira, ela se coloca num patamar, e a gente se coloca, tá? O brasileiro coloca a gastronomia do nosso próprio país num patamar inferior às demais do mundo inteiro. Falta uma unidade, né? No sentimento nacional, e aí, claro, não estou falando do nacionalismo, daquele espírito, né, nacionalista, né, que normalmente nos leva para uma radicalização das ideias, né, e uma defesa patriótica descerebrada que vai culminar exatamente um projeto fascista, né, no limite. Aqui a gente está falando, gente, de como que a gente vê a própria gastronomia brasileira diante das demais. E há uma questão aí da gastronomia nacional de se colocar justamente nesse corredor, né, da melancolia, da tristeza, né, do vira-latas, ou seja, que ela seria menor ou menos importante do que o que a gente chama de gastronomia asiática, né, o menos popular do que a indiana, que está espalhada pelo mundo inteiro, e a brasileira ela não tem uma permeabilidade, né, em outros países de uma forma muito grande. Então é preciso tratar esse problema de fé em si mesmo a partir do nosso próprio entendimento de gastronomia, que a nossa gastronomia ela foi cooptada. A gastronomia brasileira ela depende da gastronomia francesa. A gastronomia brasileira precisa ficar buscando formas de se validar a partir, né, de premiações, né, ou então de
lugares de legitimação, campos de legitimação globais. Né? Tem que ser um episódiozinho no Chef's Table, né? Com Alex Atala, para a gente poder sentir esse pertencimento, sendo que a gente acaba desnaturalizando e relegando a exótico, né? Toda a nossa gastronomia que tem uma base indígena ou africana. Esse é um problema de viralatismo dentro da nossa área da gastronomia. Veja esse pequeno estudo de caso do viralatismo à brasileira. Um pequeníssimo. A gente costuma dizer já, inclusive, né? Pô, só brasileiro mesmo para fazer isso, para comida, não é isso que o meme conta? Pois é. Aqui temos uma foto ali em cima de uma grande invenção nacional, que é a pizza com borda de coxinhas. Vocês estão vendo aí, ó, que tem várias coxinhas ali, ó, na borda. E ele fala, só brasileiro mesmo, né? Pois essa pizza de baixo aqui, ó, é a foto de uma pizza servida em Nápoles, restaurante napolitano, a terra do preciosismo da pizza napolitana. E ela vai com batata frita e salsichazinha Viena, pois isso é super popular na Itália. E não há nenhum constrangimento em servir esse negócio. Nem os mais puritanos vão colocar tranquilamente no cardápio pizza de batata frita. E a gente aqui se recriminando porque brasileiro fica inventando moda em cima da cultura dos outros. A cultura não é mais de ninguém, gente. O brasileiro capricha bem mais. Só que, Mário, eu vou te falar uma coisa. Eu me deparei, porque eu não fiz foto disso, infelizmente. Eu me deparei com uma pizza em Milão, uma pizza com borda de espaguete à bolonhesa. Isso o brasileiro não fez, cara. Foi italiano. Você abria a borda, saía de dentro um espaguete à bolonhesa pra você comer. Ah, mas o Mandaram bem. sushi... Oi, oi. Não, daí os caras, eles deram um passo à frente da gente mesmo, eles recuperaram ele. Pois é, só que aí a gente fica também se colocando à prova, se colocando ao escrutínio, né, do que os italianos pensam. Gente, o puritanismo da pizza é coisa de paulista, não é de italiano, entendeu? Sabe? Eles já se superaram, entendeu? É o paulistano que está aí com problema de colocar ketchup na pizza, essa discussão toda, entendeu? Sabe? O italiano só não coloca ketchup na pizza porque eles não usam ketchup, basicamente, entendeu? Mas eles colocam um monte de tranqueira lá, entendeu? Sushi. O nosso sushi, gente, a gente fica falando assim, poxa, mas o sushi estragou, né, o sushi dos outros, colocou Nutella, morango, né, um monte de aberração em cima desse sushi. Só que, cara, lá naquela terra também, o que surge é esse fenômenozinho, representado por essa moça sul-coreana, cujo TikTok, né, viralizou e transformou uma cultura muito bizarra no Japão e na China menos, né, mas Coreia do Sul e Japão, chamado mukbang, um fenômeno no qual essas pessoas colocam as coisas mais inimagináveis em cima de qualquer tipo de comida e sai comendo loucamente tudo aquele tanto de comida em POV, em point of view, virado para a câmera, comendo de uma forma super pornográfica. Mukbang, ele se torna um fenômeno, inclusive, nojento. Né? Essa menina aí mesma foi banida, né, na China, porque um dos episódios de mukbang, esse que eu coloquei aí, eu estou sendo generoso com vocês, né? Morango, chantilly, waffle, pois ela comia polvo vivo, lula viva, um monte de bicho vivo, e a China, né, deu uma tesourada nela. Enfim, ela criou esse fenômeno, esse movimento, não sei se foi ela que criou de fato, mas enfim, ele existe a partir desses influencers, que agora usam a comida como esse objeto pornográfico, né? A comida, na verdade, se torna um dildo, né? Se torna um consolo, né? Para esse espetáculo, né, masturbatório, né, que vai existir, que tem a comida, na verdade, e a própria boca trabalhando para fazer um tipo de vontade ou criar um tipo de audiência de pessoas que estão consumindo aquele produto de uma forma impulsiva, compulsiva, desinteressada e também sem qualquer tipo de dimensão ou consciência social. São várias as questões que envolvem a gastronomia.
Outra delas é essa dimensão imaginária, ou melhor, semiótica, né, que a gente pode dizer, em termos de significação. O que é bom, o que é ruim dentro do imaginário gourmet, a gente começa a decidir isso, não é só a partir dos chefes que são muito célebres, mas a gente começa a decidir isso a partir justamente de uma diferença classista, né, da comida. Se a invenção vem de cima, vem de um chefe com estrela Michelin, não importa o processo que ele usa para chegar lá, aquilo vai ser saudado, reconhecido como uma alta gastronomia. Mas se ele vem da rua, se ele vem, né, do amador, se ele vem da cozinha popular, ele começa a ser rechaçado e ser colocado como algo super nojento. Eu digo isso mostrando esses dois exemplos. Aqui embaixo, a gente tem a lasanha, a famosa lasanha do Máximo Bottura, do restaurante Osteria Francescana, que já foi o primeiro lugar do mundo na lista da revista Restaurante. E ele fez essa lasanha, a qual ele chamou a melhor parte da lasanha. E aqui em cima a gente tem um fenômeno nova-iorquino que depois começou a habitar, que saiu lá enfim, de um restaurante popular, de alguma lanchonete, self-service, ou fast food, perdão, que foi um hambúrguer de miojo. Usava-se 2 rodelas de miojo fritas e que elas comprimiriam, então, uma carne e outros recheios para se tornar um sanduíche. E isso, quando apareceu, cerca de 5 anos, ele foi um fenômeno deplorável, né? Os gourmets apareceram, né, atacando com tudo esse processo, porque o cara estava usando miojo, estava processando uma pasta industrializada para fazer essa maluquice. Sendo que o Máximo Bottura, ele faz isso para fazer a lasanha dele. Ele processa o macarrão. Ele pega o macarrão já cozido, gente, ele coloca no liquidificador. E depois disso ele passa por vários processos até chegar nessa casquinha crocante e levemente defumada que ele vai criar e chamar de o melhor pedaço da lasanha. O que diferencia uma coisa da outra é simplesmente a narrativa. Gastronomia, gente, é um projeto fictício, porque é isso. Tudo muda uma perspectiva, uma simples narrativa. Nada é também, gente, ou pode ser dado como certo ou como mais elevado. Então, é preciso da gente ter muito cuidado na hora que a gente está observando esses fenômenos gastronômicos, para a gente não se posicionar como uma pessoa super anti-gourmet, mas, de repente, está cometendo o mesmo tipo de... caindo, né, no mesmo tipo de cilada a partir de outros referenciais. A lasanha e o miojo é essa brincadeira. O que nos leva a esse sentido, que eu gosto de usar muito, da Susan Sontag. Susan Sontag é a autora que escreveu, né, o livro Contra a Interpretação. Ela escreve, obviamente, no âmbito das artes visuais, das artes plásticas, e ela vai escrever nesse livro Contra a Interpretação uma crítica muito vigorosa à hermenêutica da arte. A hermenêutica da arte é o quê, pessoal? É justamente essa função, né, esse ofício, né, do crítico, do teórico das artes, de poder dar sentido ou interpretar aquela obra de arte. Então, aquela imagem que a gente tem, que já, enfim, está super em desuso, né, que é do crítico de arte olhando para uma obra e falando: aqui o pintor quis dizer ou quis mostrar tal coisa, falando de uma figura abstrata. Né? Mas é basicamente essa imagem que nos leva a pensar quando a gente fala em hermenêutica da arte, que é justamente a imagem da gente poder interpretar uma arte, olhar para aquilo e tentar falar o que é. E a gente tem a nossa hermenêutica da gastronomia, não é isso? De comer e tentar procurar, né, sensações, extrair da experiência algo mais profundo, né, uma explicação a partir daquilo. Isso vai acontecer demais nos famosos menus degustação, nessa gastronomia de invenção, né, que busca brincar com sentidos, colocar uma espuma, colocar um negócio diferente, em que você vai ser testado, né, a tentar adivinhar o que tem ali dentro. Então, a gente pratica essa hermenêutica da gastronomia.
A própria crítica da gastronomia, ela depende dessa hermenêutica, desse exercício de interpretação, de falar que, olha, esse filé ele tem uma crosta que está correta e o miolo tá no ponto correto, etc. Tem uma necessidade de fazer esse tipo de julgamento a partir de uma hermenêutica. A Susan Sontag, no entanto, ela nos convoca, pensando na arte, e aí que eu trago para a nossa gastronomia, porque eu acho que faz super sentido, ela pensa o seguinte, ela fala, cara, a gente precisa dar um salto maior para além da hermenêutica da arte e começar a pensar na erótica da arte. Não mais uma hermenêutica, uma erótica. A erótica da arte é aquilo que vai te propiciar, na verdade, ou vai te abrir para o sentido que aquela arte vai te dar, independentemente da sua interpretação. Deixa de ser o que ela quis dizer em outras palavras, né? Deixa de ser essa pessoa chata do cacete e se abra para a experiência de uma forma sem julgamento, de uma forma aberta, de uma forma sensível. Pois na gastronomia é isso que nos falta. A gente está sempre buscando a experiência, ou extrair da experiência, os argumentos, né? A redução de não sei o quê, que dá um saborzinho assim, mais azedinho, mais assado, não sei o quê, parará. O drink que está muito bem equilibrado, né? Com o seu amargor, com a sua picância, sei lá, com o quê, em vez de ceder justamente ao prazer puro ou ao erotismo da gastronomia. O erotismo esse que ela já convoca, porque a gastronomia, ou a própria comida, né, ela é super erótica. O problema é que a gente corta, né? A gente tolhe toda essa dimensão erótica. Quando eu falo do erótico, gente, eu não estou falando do pornográfico, tá? Que a gente precisa lembrar que tem uma diferença entre essas duas dimensões, entende? Então, quando a gente vai falar da erótica da gastronomia, a gente está pensando, na verdade, nessa superação que a gente precisa fazer dos julgamentos acerca do que é uma gastronomia. Tirá-la do patamar da alta gastronomia, do mesmo jeito que a Susan Sontag propôs aqui, sair desse negócio de arte elevada e arte popular. Não existe essa dimensão. A comida foi colocada como alta gastronomia porque a França quis. Ela chamou de alta cozinha. E aí estamos aqui a gente, entendeu? 300 anos depois, replicando a mesma conversa fiada de que tem uma alta gastronomia. Sendo que se a gente se deixa levar pela erótica da gastronomia, gente, o que é a alta gastronomia diante de uma bela coxinha, entendeu? E vão ter outras referências, né? A coxinha porque é um patrimônio bem nacional, né? A gente fala, todo mundo, não importa o campo do país que está, consegue fazer essa referência. Mas não tem muita diferença, entende? E a gente não precisa nem falar de pratos muito elaborados, a gente pode falar de uma fruta. Lá no nosso curso da escrita gastronômica, né? A gente fala sobre Nina Horta. E Nina Horta dedicou 2 colunas dela para falar só sobre a jabuticaba. Quão erótico é o texto das jabuticabas da memória de Nina Horta. Primeiro que ela está numa banheira lendo o jornal e ela começa a pensar nas jabuticabas. E aí, quando olha a jabuticaba, ela pensa na beleza negra da jabuticaba, sabe? Me lembrou muito a música, né, do Melodia Pérola Negra, né, que é também uma música cheia, né, de erotismo que você vai ter ali. Então é isso, a dimensão erótica da gastronomia, ela não está no seu exercício semântico gastronômico, né, ou criativo, né, dos chefes de criar um menu degustação, né, super de alto nível, né, usando ingredientes raros, etc. O que a gente precisa favorecer é justamente isso, o universo das sensibilidades, a capacidade dizente da comida. E para a gente poder completar, né, essa simbologia erótica da comida, Rubem Alves já falava que para ele, na verdade, o erótico não é a comida, tem até antes. O erótico é o fogo. Sabe? Nesse livro Está na Mesa, Rubem Alves escreve com outro autor, me desculpe que eu não coloquei aqui. E ele fala, né, que não acredita em comidas afrodisíacas. O verdadeiro afrodisíaco é o fogo em que a comida é feita. É esse fogo mágico,
só se encontra dentro do corpo de quem cozinha e de quem come. É a gastronomia erótica, mais uma vez aparecendo aqui. E para isso, vamos interromper aqui um pouquinho para a gente ouvir uma música do Gonzagão. Você já deve conhecer essa música, né? Uma música muito, muito famosa, Ovo de Codorna. Vamos ouvir aqui um pouquinho, depois a gente conversa sobre ela. Gonzagão, um oferecimento da nossa playlist Comida de Ouvir. Então, lá no Spotify, a gente tem a playlist do curso Comida de Pensar. Vocês podem ficar à vontade para acessá-la. São as músicas que a gente usa como referência fonográfica para o nosso curso. E essa é uma delas. É a primeira que a gente usa, Ovo de Codorna, do Gonzagão, para a gente falar sobre a comida erótica. Ou erotismo aí aparecendo, né? Na figura do ovo de codorna. Vocês já conheciam, né, o simbolismo, o significado do ovo de codorna de Gonzagão ou não? Ou isso é um problema geracional? Luiz Gonzaga. Eu ia falar que ovo de codorna, que amendoim, que certas comidas aí tinham uns poderes. Poderes mágicos. Toda a música, né, gira em volta dele buscando essa forcinha, né? Não tinha Viagra na época, gente, é isso. Então ele está buscando ovo de codorna. Eu já estou madurão, passei da flor da idade, né? Eu tenho alguma mocidade, mas tá difícil. Eu falei com o médico e ele falou, ó, ovo de codorna vai te ajudar nisso aí. Havaianas, depilação, famosa Brazilian Wax e apocalipse zumbi. Esses são 3 temas que a gente vai abordar dentro do curso Comida de Pensar. E que eu faço essa brincadeira, né, de que assim, não tem nada a ver com comida, né, mas pode ter tudo a ver com o que a gente está falando sobre comida. Então, o que essas coisas têm a ver com gastronomia? Vocês vão ter que esperar para as próximas aulas do curso Comida de Pensar. Neste momento, gente, a gente vai seguir para a nossa abertura, na verdade. Essa foi uma grande introdução que a gente faz do curso como modo geral, mostrando alguns pontos de conversa que a gente vai ter ao longo desses encontros, né? Esses 12 encontros que teremos, né? Ao longo dessas próximas semanas. E funciona como um resumo, né? Mas tentando trazer já algumas provocações para vocês começarem a refletir. O que vocês vão fazer a partir de agora? Já vou deixar aqui a letra. A partir de agora não, né? Vamos terminar a aula. Eu vou cadastrar vocês. Desculpa, eu deveria ter feito isso mais cedo, mas não o fiz. Vou cadastrar vocês aqui na nossa plataforma de ensino. Nossa plataforma EAD do curso Comida de Pensar. Quando você entrar nessa plataforma, vocês vão ter acesso a isso. Opa, caiu meu login. Não tem problema. Vou mandar o link para vocês. E aqui tem organizado. Essa aqui é a turma de abril. Vou colocar vocês na turma de junho. Tem tudo organizado em aulas. Tá? É neste ambiente que vocês vão ter acesso à aula magna. Isso aqui já está lá. Já vai estar lá. O texto do Complexo de Vira-Latas, Nelson Rodrigues, já está aqui. E essa primeira aula vocês vão ter agora também, né? Os atos de comer, sobre o que a gente começa a falar agora. Também vocês vão ter as referências fonográficas, textos, né, de referência, e vai estar tudo aí para frente também. Então, se você quiser se antecipar e começar a ler os textos que a gente vai falar na aula seguinte, vocês podem navegar nessa estrutura. Esse é o lugar também em que vocês vão poder acessar as gravações das aulas. Então, sempre no dia seguinte à aula, podem ficar de olho lá, que mais ou menos de tarde já está publicada a aula na nossa plataforma de ensino, chamada Ensine Online. Então, vocês vão receber o link e o login para fazer isso. Normalmente, eu já crio uma senha de 4 dígitos, né? 1, 2, 3, 4. E aí, quando vocês receberem, vocês mudam a senha para a preferência de vocês. Joinha, joinha? Questões vocês podem trazer, tá? Se vocês quiserem, podem já chamar, perguntar alguma coisa. Aqui teve um caráter muito mais introdutório, né? Eu sei. Mas agora a gente entra num conteúdo um pouco mais, digamos, não gosto de usar muito esse termo, mas teórico, seria o termo.
E para mim o teórico ele tem uma capacidade prática enorme, né? Às vezes fala assim, porque livro, né? Ler um livro é teoria. Na verdade, ler um livro é a prática, justamente. Né? Não deixa de ser uma prática, né? A leitura. Enfim, mas é um conteúdo, né? Um pouco mais já informativo sobre nosso primeiro módulo, que é comida e sociedade. Comida e sociedade. Eita, eu peguei a apresentação errada, minha gente. Isso aqui é a apresentação que eu fiz para o ensino médio. Muito legal que o pessoal do ensino médio agora começou a se interessar, né, por gastronomia, né? Na verdade, alguns professores entraram em contato, querendo material, né, para poder dar para a galera sobre gastronomia e tal. Achei super massa. E aí pude dar uma aula para o ensino médio, para uma galerinha lá de interior de Goiás. Séries, nome da cidade. Muito massa falar ou trazer a gastronomia para a turma que está aí com 15, 16 anos, né? É desafiador também. Desculpa, gente, deixa eu só achar a minha aula, meu slide, quer dizer, porque eu abri o errado, deixei aqui no gatilho o slide equivocado. Enquanto isso, eu vou comentar aí, se você me permitir, Lobão. Opa, por favor. Como, tinha que ter ensino alimentar num nível bem... Acho que tinha que entrar como grade, né? A primeira coisa que a gente tinha que aprender era ter uma relação saudável com o alimento, não? Sim. Mais que matemática, não é mais que... Não, numa certa medida sim, mas é porque pertence a todo mundo mesmo, né? Mais às vezes do que dividir as coisas entre humanidades, exatas e biológicas, é dar uma base para a pessoa continuar viva e se nutrindo bem, né? Exato, concordo plenamente, né, com esse olhar. Aliás, é um vacilo nosso, né, como sociedade. Algumas sociedades estão realmente mais na frente em relação a isso. Eu uso a Itália como uma referência, né, justamente porque eu pude morar lá e perceber essas dinâmicas, mas estou longe de exaltar a Itália como minha grande referência. Olha que coisa linda e perfeita. Pelo contrário, tá? Mas se tem uma coisa que eles conseguem fazer de uma forma muito natural, é justamente esse processo de educação alimentar. Porque ela começa na escola e ela não começa como um programa, não. Simplesmente está dado, sabe? Eles já consideram um absurdo você não conhecer quais são os pratos daquela gastronomia local, você não conhecer o nome das frutas, verduras, etc., sabe? Então isso está intrínseco, né? Você não conhecer a sazonalidade das coisas. Então meu filho foi para a escola lá, ele chegou lá, ele tinha 6 anos, né? Fez 7 lá também. E a partir de lá ele começou a falar, ele falou assim, pai, tá na época de pêssego, tá na época de não sei o quê. Coisa que adultos brasileiros não vão saber, sabe? E olha que no Brasil você tem ainda uma desculpa, né, muito importante, que tem muita coisa que não depende de sazonalidade, né? Tá o ano todo. E mesmo assim a gente não consegue ter perspectiva suficiente. Enfim, é uma lacuna, né, do nosso conhecimento, muito bem colocado aí, Mari, de tentar incutir isso no nosso pensamento, na nossa perspectiva. Pois bem, comida e sociedade. A gente parte daqui a nossa jornada, principalmente. E quando a gente fala em comida e sociedade, a gente vai pensar principalmente no ato de comer. O ato de comer, ele foi esse termo utilizado, né, para falar sobre como que o ato de comer ele começa a transcender o ato fisiológico e se torna um ato social, ou um ato cultural. E aqui, junto com uma contribuição das turmas anteriores, e se vocês quiserem contribuir mais, fiquem à vontade, a gente separa alguns atos de comer para a nossa reflexão. Gente, os atos de comer, de fato, eles podem ser também, enfim, desenvolvidos, né, em pequenos atos, né, em pequenas formas, né, que podem indicar as dinâmicas, né, da comensalidade.
Então, os atos de comer, eles começam com esse ato alimentar, né? O ato alimentar é o básico, né? É o ato de nutrir, de cuidar, né? Ou seja, ele envolve natureza e instinto. Então, não tem diferença nenhuma, né, do ato alimentar humano para o ato animado do reino animal. O ato educativo vem a seguir, que também é um ato que vem pelo instinto, né? A própria natureza já traz esse tipo de geração de autonomia, ou de transmissão de conhecimento empírico, no caso de nós, né, seres humanos detidos de inteligência, é também uma transmissão de conhecimento intelectual. No entanto, o ato de comer é um ato educativo. Para a gente poder só exemplificar esse ato educativo, vamos assistir um filmezinho da Disney? É um curta-metragem, vai ser bem rapidinho. Super fofo, gente. Chamado Piper. Não sei se vocês já viram, mas a gente vê de novo qualquer coisa. Piper, né? Um filmezinho, né, bem fofinho, não sei se vocês já tinham visto. É um curta que mostra muito esse efeito, né, ou esse ato, né, de comer como um ato educativo. O ato educativo tem que ser na marra, né, para o reino animal. Tem que ser fazendo, não é isso? E a mãe, então, deixa de dar comidinha na boca do passarinho e ele vai precisar, então, encarar o mundo. E, a partir daí, ele começa a aprender a se alimentar, né? Ou seja, ele próprio vai precisar conseguir a comida. Ato educativo. Os atos de comer também são, ou podem ser, né, um ato agrícola, né, um ato ambiental, que é natural, que é relacional, da nossa relação com o meio ambiente, na qual a gente incide, né, com a nossa percepção técnica, o domínio humano, para poder tentar organizar, então tentar, enfim, automatizar, né, esses recursos. O que nasce como técnicas, na verdade, até de conforto, né, de geração de autonomia e coletivismo, ele ultrapassa, né, esse ato agrícola e se torna um ato, na verdade, muito mais devastador, né, quando a gente vai pensar nas monoculturas, por exemplo. O ato de comer também é um ato social. É o ato social que evoca, né, esse sentido da comensalidade, que é o ato ritualístico, né, transcendental. O ato social, então, ele muitas vezes se refere, né, à ideia de que o ser humano ele tem uma necessidade de comer junto. Essa necessidade de comer junto foi muito discutida, inclusive, nesse momento pandêmico, né, principalmente no início da pandemia, em que se falava do distanciamento social absoluto. Né? É claro que no Brasil a gente teve essas regras muito frouxas, né? Eu estive lá no epicentro, né, da pandemia, justamente, né, quando eclodiu lá na Itália. Eu estava no norte da Itália, então realmente foi tenso, assim, né? E eu comecei a pensar muito nessa questão da comensalidade, de como estava em jogo a nossa comensalidade, sabe? Esse sentimento de partilha. E pensei nas pessoas que moram só, né? E que não teriam mais essa dimensão, né, de se encontrar com o outro para poder repartir da comida. O quão importante é, como ato social, a comida compartilhada. Né? A comida foi feita para isso, gente, né, para dividir. E ela é um ato ritualístico também, né? Ele pode ser o ritualístico imanente, digamos assim, né, que são os rituais, os pequenos rituais que a gente cria, de tomar um café em determinado lugar, olhando para um determinado cenário, sabe? Então, é a forma de como você vai comer, todo sábado eu como isso, ou todo domingo, não sei aonde, até os ritos mesmo religiosos, né, que vão fazer parte dessa dimensão. Então, faz com que o ato de comer também seja um ato religioso. Não é isso? Tantas culturas, né, vão usar, as culturas que nos formaram, inclusive, usam, né, cultura cristã, você vai ter essa dimensão antropofágica, inclusive, né, de comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo, né, como dimensões ritualísticas, né, que estão representadas na comida, no pão, no vinho. Você vai ter a comida oferecida, né, para os orixás, e, na verdade, são comidas também que são ensinadas pelos próprios orixás. Se a gente pensar no acarajé, ele é uma comida que é ensinada por Yansan para a mulher baiana, né?
Então, ela é uma troca, né? Ela é oferecida, no entanto, ela vem de uma sabedoria que é transcendental, né? A própria cultura de não se comer carne suína em Israel, ou não se comer carne bovina na Índia. Então, a gente vai determinando, né, várias formas de como a gente se alimenta a partir desses atos de comer, que também podem ser comunicacionais. Ou seja, o ato de comer envolve linguagem, comportamento, o gestual na cozinha. Né? Há alguns trabalhos, né, que têm refletido muito sobre o gesto, né, principalmente o gesto feminino na cozinha, de como é importante, né, dentro dos saberes ancestrais. Então, tem uma pesquisadora que eu tive o privilégio de conhecer essa semana, a Ju Venturelli, que escreveu o livro Lenha e Fogão. Ela é de Minas Gerais. Você conhece, Mário? A Ju? Olha que massa. Ajuda demais, assim. E ela vai escrever muito, né, sobre os ofícios, né? Esse gestual que vem a partir do ofício, né? As repetições, a forma como você usa. E o gestual está dentro da nossa forma de conquistar a comida, inclusive. Teve uma ex-aluna aqui do Comida de Pensar que compartilhou a sua dissertação de mestrado, que ela estava pesquisando, ela é de Sergipe, e ela estava pesquisando as catadoras de aratu. Aratu são os caranguejinhos, né? Chamados caranguejos limpos, né? Porque eles não são de mangue. Eles gostam da terra seca, assim, né? Então eles usam também a água e tudo mais, só que eles não entram no mangue. E para você catar aratu, você pega uma lata, né? Aí tinha uns catadores de aratu, pegava a lata, deitava a lata no solo e batia na lata. E o aratu ia, por causa do som da lata, ia direto para dentro da lata. Você pegava o aratu. Gestos que começam a ser perdidos, né? E quão importante é a gente poder resgatar nesse tipo de memória. O ato de comer, gente, é um ato político. Não deixe que falem o contrário. Né? Eu vivo recebendo isso no meu Instagram, né? Nas redes sociais é esse lugar, né? Que não tem o debate. Aqui a gente vai ter conversa civilizada. Aliás, discordem de mim. Não tem problema nenhum, sabe? A gente pode conversar civilizadamente aqui, numa boa, sem a ira das redes sociais, sem os generalismos, né? E aí, muitas vezes, quando eu coloco alguma coisa ou algum tipo de comentário no Instagram, hoje menos, né? Eu acho que o pessoal mais radical, assim, mais intolerante, que me seguia, parou de seguir de vez. Mas eu estou recebendo muito, assim, muita gente que manda assim, pô, você podia falar só de comida, né? E não de política. E aí eu tenho que dar aquela explanação de que, assim, meu querido, se você está falando de comida, então você necessariamente está falando de política. Entendeu? Você pode até falar de política sem falar de comida. Só que se você falar de comida, você está falando de política. Enfim, Só que a política, obviamente, gente, ela não se limita ao espectro partidário. Até porque é uma questão muito mais complexa o lance do partidarismo, que a gente pode debater também, pode vir aqui na conversa, não tem problema. Mas o ato de comer político é um ato simbólico. Ele também evoca as características socioeconômicas da nossa sociedade, na qual a gente foi formada, como a gente foi formado e como a gente realiza essas dinâmicas, né, de geração de significado a partir da comida. Então, quando você escolhe tirar do seu cardápio um determinado alimento porque você sabe que ele envolve trabalho infantil, trabalho escravo, ou análogo à escravidão, isso é um ato político. Você saber disso e escolher continuar consumindo também é um ato político. Você falar que você é neutro em relação a essa situação, desculpa, mas você também está cometendo um posicionamento político nesse momento. O ato de comer, gente, ele também é afetivo, porque ele gera conexão. O ato de comer, ele não é nada sem a hospitalidade. O quão importante é a dimensão da hospitalidade para o ato de comer. Você receber alguém, você vai receber com comida. E até quando você vai despedir-se de alguém, você vai fazer o quê? Comida. Quando eu falo comida, comida, bebida, né? Então a gente tem esse vínculo afetivo, que também é um vínculo espiritual, né? A gente dá sempre o golezinho para o santo, não é isso? É também uma relação de respeito, né? De afeto, de devoção. Então o ato de comer, gente, é um ato absolutamente
sagrado, né, nesse sentido, independentemente de sua religião, né? Até mesmo no ateísmo, não existe ateísmo, né, quando a gente fala de comida, tá? A religião da comida está aí presente. Não adianta você falar que não crê. E o ato de comer é um ato revolucionário. Um ato revolucionário porque a escolha pela comida e a militância pela comida e o seu posicionamento, que era político, ele pode levar a práticas transformadoras, pode levar a uma libertação, né, um sentido de libertação, ele pode levar a transformações. E a gente tem hoje mecanismos também que podem nos ajudar a isso. Vamos falar lá no terceiro módulo sobre a política pública, né, e os ativismos, né, como forma de transformação prática mesmo, a partir da alimentação. Isso nos leva a perguntar isso. O que forma, então, portanto, a comensalidade? A comensalidade, primeiro, ela vem dessa necessidade de se aglomerar. Aglomerar se tornou esse grande desejo, né, no período pandêmico, de que saudade de uma aglomeração. Agora eu acho que são poucas as pessoas que têm saudade de uma aglomeração, porque tem muita gente já praticando aglomeração, independentemente de vacina. Mas, enfim, eu não estou julgando não, tá, gente? Porque começa a fazer parte da nossa dinâmica mesmo. Né? Eu mesmo já me vi em algumas aglomerações, mesmo tendo tomado tantos cuidados ao longo dessa pandemia. Aí, de repente, fui ao cartório e, de repente, me vi. Falei, cara, não podia estar aqui. Olha um tanto de gente espremida nesse lugar abafado. Né? Então, você começa a questionar várias coisas. Enfim. A comensalidade, ela é a formação, o embrião da formação da cultura. E ele parte do princípio da reciprocidade. Comer nunca é um ato isolado e nunca é um ato somente de entrega. Ele é, ou precisa ser, uma via de mão dupla. A comensalidade, ela se baseia muito nesse princípio. Né? Um princípio também que nas pequenas coisas ele pode ter sido perdido, sabe? Esse princípio da comensalidade, ele está no restaurante, né? Quando a gente paga uma gorjeta ou quando a gente, enfim, faz algum elogio, né? Até a própria comida, o próprio atendimento que a gente recebeu. E ela também está na nossa relação com nossos vizinhos, né? Quando a gente pede um pote de açúcar emprestado, porque o nosso acabou, e você está no meio da receita, e aí você devolve o pote já com algum pedacinho daquele bolo que você fez, uma forma de agradecer, né, a boa vontade. Mas a comensalidade também, como o Benjamin já fala, assim, ele é um documento também da barbárie, né? Então ele traz formas históricas e modernas, né, de violência e de opressão. Ou seja, existe uma contradição também. Né? Nem tudo são glórias e flores quando a gente fala de comensalidade. Não é só a gente de mãos dadas, né, num piquenique, né, comendo junto. O comer junto também ele traz várias questões que podem ser passíveis, né, de uma crítica mais veemente da nossa parte. Tudo começa nesse arranjo social a partir de uma leitura de Lévi-Strauss, que eu acho que ele é muito didático, né, e muito bem sucedido ao colocar essa dimensão do triângulo, né, de Lévi-Strauss. Não sei quantas de vocês conseguiram ter acesso já a esse triângulo culinário, que é como ele chama, né? É um artigo do Lévi-Strauss, está lá no nosso material de ensino online. E o triângulo culinário, ele é uma representação pequena, na verdade, que ele vai fazer, uma ilustração, né, a respeito dessas dinâmicas que a gente tem dos movimentos que ele vai chamar de cultural e natural. A diferença de cultura e natureza. Então, ele opõe aí cultura e natureza a partir do que chama-se de o cru e o cozido. É o nome do livro, inclusive, que vai abordar, vai trazer também esse artigo do triângulo culinário para dentro. O cru, pela natureza, ele é tratado sem nenhuma intervenção. O alimento cru, se deixado a cargo da natureza, ou ele vai ser comido por algum animal, ou ele apodrece. Então, o caminho natural do cru
é o apodrecimento. A maçã cai da árvore, ela chega no chão, e ali no chão, se não vai ser tocada, ela apodrece. Ela é absorvida de volta pelo chão. Esse é o caminho natural. Enquanto o caminho cultural é o caminho do cru até o cozido. Então, é quando o alimento cru ele passa a ser manipulado, ele é transformado. E toda transformação do alimento ela tem um peso cultural. Quando a gente fala do cru e do cozido, a gente não está falando só do processo de cozimento. Esse é a medida que o Levi-Strauss usa, porque ele observa, esse termo culinário nasce da observação dos indígenas Bororo, inclusive no Brasil, a partir do símbolo do fogo, né? O uso do fogo na culinária. Mas você não precisa do fogo para transformar o alimento. Se você pega o alimento, dependendo da forma que você come, dependendo de que parte você descarta, da forma como você o corta, ou como você o serve, você já transformou. Então, o alimento, gente, cozido, é o alimento transformado, é o alimento cultural. Então, toda a nossa comida, ela tem ou carrega uma carga cultural. Queiramos ou não, ela vai ser transformada. Não existe tal coisa como o alimento intocado, o alimento puro. Mesmo se você chega lá na feira, direto, na verdade, no seu quintal, e arranca de lá um pé de alguma coisa, uma fruta, uma planta, alguma coisa para você poder fazer alguma coisa com ela, se você não tirar direto do chão e colocar direto na boca, você vai estar fazendo um uso cultural. Só que a medida, só de escolher se você vai comer ou não, já é a dimensão cultural. Obrigado, Mário. Na nossa sociedade, o que a gente vai fazer é isso. A gente começa a fazer os julgamentos, e aqui a gente começa a pensar nisso, ó. Na produção de alimentos, quando a gente fala em comida como cultura, é comida, é cultura como escolha. A produção de cultura é uma produção de escolhas. E é por isso que a gente, na nossa produção alimentar, a gente busca conhecer e diferenciar aquilo que é comestível. Só que a gente não conhece e diferencia o que é comestível, como fazem os animais. Os animais conseguem, né, ter um sentido pelo qual eles conseguem entender que aquela planta ali é danosa, né? Aquela erva é daninha, aquilo tem veneno, e evitam aqueles alimentos. No nosso caso, não. A nossa escolha, ela obviamente vai passar também por essa dimensão da segurança, né? Ou seja, eu não vou comer um alimento que vai me matar. Só que a gente insiste, né? Tá aí o tucupi para ser prova disso, né? Quanta gente já não morreu porque o tucupi existisse, né? Porque o tucupi ele é absolutamente tóxico, né? Antes de se tornar tucupi, antes de passar pelo processo de fermentação. Então, com a mandioca brava, se ali você toma daquele caldo de mandioca puro, aquilo ali, gente, mata na hora, né? Então, o processo de fermentação é o que faz com que ele seja comestível. Conhecer e diferenciar o que é comestível para a cultura humana, ela vai ser muito diferente. A gente começa a fazer essas escolhas do que se come ou não a partir da cultura, a partir das nossas escolhas que são religiosas, que são simbólicas, que são, enfim, imaginárias, que são ritualísticas, né? E a partir daí a gente faz as escolhas. Por que o Brasil é um produtor de carne de cavalo, mas ele não é um consumidor de carne de cavalo, por exemplo? Não sei se vocês sabiam disso, mas várias carnes de cavalo, muita carne de cavalo para exportação. Tem muito lugar que come. Na Itália, come-se carne de cavalo. Né? Eu vi isso no supermercado. Chega no supermercado, tem lá, carpaccio de cavalo. Sabe? E aquilo causa uma estranheza, né? Então, se você está numa cultura e se depara com isso, você fala, poxa, mas a gente não come cavalo. A gente não come cachorro. Coronavírus, né? Todo mundo foi atacar os chineses. Os chineses nojentos que comem morcego. Gente, desculpa, mas o problema não é o chinês comendo sopa de morcego. Não é a sopa de Wuhan que é o problema do coronavírus. O problema do coronavírus é o que a gente fez, chineses incluído, com o meio ambiente. A gente causou um desequilíbrio tamanho
né, que até se alimentar daquilo que está no meio ambiente se torna um exercício perigoso. Então, esse vírus ele não nasce por causa do morcego, ele nasce por causa do ser humano, da forma invasiva com que trata a natureza. E não é só o chinês que faz isso, né? A gente está fazendo isso o tempo inteiro, né? Quando esse país era um pindorama e os portugueses chegaram, eles chegaram com tecnologia e doença, não foi? Então é isso que a gente traz, né, com esse processo chamado de civilizatório, né? Que não é nem um pouco civilizatório, né? Ele pode ser progressista, né? Traz progresso, mas não civilização. Então a cultura também ela molda o nosso consumo a partir da nossa troca de conhecimento e a mente começa a se abrir. O problema não é o bicho, é o sistema alimentar todo mal pensado. É exatamente esse desequilíbrio que a gente promove, do qual a gente participa e do qual a gente também alimenta, né? E aí passa por várias questões, né? Desde o abuso do plástico, né? O descarte de lixo, enfim. E são tantas questões que a gente precisa colocar na mesa para discutir sobre isso. Essa troca de conhecimento, né, é o consumo moldado pelos encontros e intercâmbios, ela passa a existir de uma forma ainda mais vigorosa nesses tempos de agora, né? Ainda mais em tempo de consumo de imagens pela internet. Você teve um aumento enorme agora dos chamados pit smokes, já ouviu falar? Que são os defumadores de carne estilo americano. E aí todo mundo faz um churrasco estilo americano, né? São Paulo virou uma febre, né? Churrasco tipo americano. E aí veio para Brasília também, que tem uma galera fazendo esse negócio, comprando o tal do pit smoke para fazer o churrasco texano. Porque isso é uma troca que vem a partir de imagens, né? Porque começa-se a produzir muita imagem, começa a se produzir documentários na Netflix falando desse tipo de churrasco, você enche a boca de saliva e resolve reproduzir aquilo. Toda a nossa cultura, né? A própria comida japonesa, especificamente o sushi, ele ganha uma dimensão super curiosa no Brasil. Né? Há 40, 30 anos, né? Essa é uma geração que não imaginava nunca colocar um peixe cru na boca. Sabe? Meus pais até hoje eles se recusam a colocar um peixe cru na boca, nem para experimentar. Mas a gente já participa de um movimento que naturalizou o peixe cru, que outrora, para o gosto brasileiro, era uma coisa deplorável, super asquerosa. E agora é desejável. Aliás, é até o efeito contrário. Né? Conheço já algumas crianças, né, amigos do meu filho, que se recusam a comer peixe se for cozido. O sashimi, tudo bem. É muito doido. Né? Aí você vai invertendo, na verdade, essa lógica. Sem falar dos avanços tecnológicos. Né? O fogo, a faca, a cozinha nem sempre foram a mesma coisa no curso da história. E a mudança da tecnologia, a gente vai ver agora mais para frente, ela começa a pautar, na verdade, as receitas, a forma como a gente lida com o alimento. A comensalidade, como eu costumo dizer, então, minha gente, comensalidade não é um comercial de margarina, como a gente vai ver agora. Entramos agora numa seara puxada, né, gente? A romantização de tudo, né? O comercial de margarina é justamente esse símbolo que desloca a comensalidade do seu verdadeiro projeto, né? Do compartilhamento de alimento para justamente o enclausuramento, né, de significados. Então, quando eu falo que a comensalidade não é um comercial de margarina, porque a margarina ela conseguiu dentro dos seus comerciais, aqui é um comercial de pai e filho, né? E aí tem várias coisas para a gente poder discutir sobre isso, né? Tem desde o próprio machismo, né? Que mostra a relação de pai e filho tem que ser uma relação assim, né? De exigência do filho se tornar um campeão e do filho também, né? De viver a expectativa do pai, porque afinal de contas ele é forte, ele é isso, é talentoso, não sei o quê. E a margarina vai ajudá-lo a ser aquilo, né? Mas o comercial de margarina ele é o reflexo, na verdade, de uma cultura norte-americana, principalmente, né? Suburbana, né? Os subúrbios americanos, na verdade, são os lugares da classe média, né? Empoderada, principalmente ali na geração do baby boom,
né, depois da Segunda Guerra Mundial, em que o poder aquisitivo aumenta, né, e a classe média empoderada, então, se torna essa grande figura, né, desejável. E o comercial de margarina, para o nosso propósito no Brasil, ele começa, então, a exibir isso, né, pessoas brancas, famílias tradicionais brasileiras, normalmente formadas, né, por pai, mãe e duas crianças, normalmente, de sexos opostos, de gêneros opostos, né, de menino e menina, para dar essa dimensão, né, super careta, sendo que a margarina é justamente esse lugar que vai fazer com que você se torne, né, essa família feliz. E é assim que a margarina começa a permear a mesa da nossa sociedade. Do mesmo jeito que a comensalidade não é um comercial de margarina, os afetos que foram sequestrados pela indústria, eles estão travestidos de amor. E aí, citando, né, o grande molejo, em 1996, não era amor, era cilada. E aí, gente, foi uma baita cilada que a gente caiu. Não tem aquele meme que fala o pessoal brigando, né, fazendo as grandes cruzadas e navegações em busca de especiarias, e você aí usando Sazon. Pois é, não é só o Sazon, obviamente, né, minha gente? É toda a ideia, né, de pertencimento que a indústria marqueteira dos ultraprocessados vai se basear justamente para gerar um sentimento, né, provocar esse tipo de reação, né, que a gente vai ter em relação àquele alimento. E agora é pelo sequestro dos afetos. Aquela comidinha lá de casa, sabe? Aquele temperinho secreto é Sazon. Vamos ver aqui um comercial antigo de novo? Adoro os comerciais antigos. Uma questão estética. Vocês não conhecem, é uma oportunidade legal para vocês verem como era cringe. Pense numa comida, um picadinho temperado com Sazon, com arroz temperado com Sazon e mais um feijão temperado com Sazon e jacu. Mário, algum dia você emplaca, né, esse jacu aí nas redes sociais, né? Vamos lá. É o amor, né? Essa propaganda ela foi muito marcante assim para a publicidade gastronômica, né? Justamente pela força que ela teve, né? Ela usa símbolos populares enormes, né? Primeiro que ela usa feijão, arroz, picadinho, entende? Não tem nada de salmão, entendeu? Mário, você é de Minas? A Maria Clara pergunta. E para falar jacu, né, Maria Clara? Bom demais. Poxa, não entendi. O que é PR? Ah, gente, eu vou usar o áudio, que tá mais fácil. Eu sou do Paraná, sou de Curitiba, mas tenho amigos aqui em São Paulo que falam jacu, então eu já estou achando que está num movimento nacional, que até então eu achava que era só do Paraná. Até que um amigo também de Minas comentou que também fala jacu lá. Goiás também, viu? Aí, ó, é produto nacional, não é paranaense, é nacional. Pois é, nacional. Pois é, essa apropriação, né, ela tem uma violência intrínseca, né, muito grande. Ó, no Rio de Janeiro também a Vivian colocou. Joia, massa. Gente, se depender de nós, a gente derruba o cringe e vira o jacu. Beleza? Então vamos lá. Tô dentro do movimento, apoio. Então, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de afeto, quando a gente fala de comida de vó, isso é a apelação que a gente usa, né, a esses sentidos mais primários que a gente tem da lembrança da memória afetiva, né? A memória afetiva, gente, é uma grande enganação. A memória afetiva, na verdade, ela é super traiçoeira, né? Não pode ser romantizada, né? Muito embora precise ser valorizada. Olha, é um campo realmente de contradições. Por quê? Vocês já leram também, bem nessa linha do Sazon, para ter uma discussão até mais recente, mais nova, né? Teve a matéria que eu uso lá no nosso curso da oficina de escrita gastronômica,
a matéria do Joio e do Trigo, que eles fazem sobre como que a Nestlé se apropriou ao nome das receitas clássicas, tradicionais brasileiras, para poder colocar um projeto de dominação mesmo da mesa popular a partir do uso do leite condensado. Então, ela transformou as receitas. Sazon transformou as receitas. O sabor de infância, gente, é porque o Sazon ele já é mais pop, né? Bem que hoje em dia já nem sei mais o que é. Mas antes dele tinha os caldos em quadradinho, né? O caldo quinó, que era um pouco mais agressivo, né? É uma figura, entendeu? Que realmente caiu em desuso porque ficou aquela barrinha que parece industrializado para valer. Enquanto Sazon é um saquinho, né? E tem um pozinho dentro. Não tem diferença se você comprar, por exemplo, um açafrão, que vai vir no saquinho também, não é? Então, o Sazon e essas demais apropriações da indústria, elas precisam recorrer justamente à memória afetiva, porque ela precisa vender no atacado, porque ela precisa de um projeto de dominação comercial. É isso que é. Então não é amor, gente. Não tem amor aí. Pelo contrário, tem ódio, sabe? Sazon, né, a indústria do ultraprocessado, ela opera na lógica do ódio mesmo, entendeu? O ódio, aquilo que é bom, aquilo que é justo, né? As relações com o agricultor, por exemplo, né? Ou seja, a sustentabilidade, porque isso é um favorecimento também do desperdício, que afinal de contas o caldo, né, que é feito com sazon, com caldo quinora e tudo mais, o caldo ele é um caldo feito com as aparas, né, com aquilo que você ia jogar fora e você pode transformar em caldo. Mas a nossa sociedade tem pressa, né? A nossa sociedade não tem espaço na geladeira também. Tem vários fatores, tá? Não é um julgamento, gente. Veja, essa fala minha não é um julgamento em relação a como a gente age dentro da nossa casa, porque eu estou considerando justamente isso. Esses atalhos foram muito importantes para um processo até de democratização da alimentação. Veja, a margarina, por mais que a gente condene, nós que gostamos de gastronomia, até que nos formamos em gastronomia, né? Quem formou em gastronomia, eu não formei, muito embora o meu doutorado seja também em gastronomia, minha formação, eu não tenho formação de gastrônomo, né? Veja, essa formação, não essa formação, mas essa relação que a gente tem com a comida, ela nunca pode ser tão pura assim. Aí a gente olha para a margarina e fala assim, poxa, que nojo, que desprezível, né? Que coisa horrorosa. No entanto, gente, toda a nossa cultura brasileira, não só brasileira, né, mas eu acho que ocidental, né, dependeu da margarina para uma questão de sobrevivência na cozinha. Não tinha como fazer bolo utilizando manteiga, porque manteiga até hoje é caríssimo, não é isso? E você não podia mais usar, como na cozinha de outrora, a banha de porco. Né? A gente tem um momento da nossa história, que foi o momento também da projeção da margarina, em que ela ganha, então, os lares, que foi o momento, então, que houve uma grande crise, né? Uma grande epidemia, uma grande praga, né? Nas culturas de suínos, principalmente no sul do Brasil, ali, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Outros estados aí também do sul, que fez com que se tornasse escassa a banha de porco para fins culinários. Então, a partir daí, a margarina começa a ser a grande favorita. Quando eu fui pegar o caderninho de receita da minha avó, olhei ele para cima que está ali. Minha avó, a minha avó que é falecida, né? Uma das três. A avó Jéssica, a dona Jéssica deixou um caderninho e eu peguei para mim. Lindo caderninho, né? Capinha amarela, todo manchado de gordura, de mancha de não sei o quê, né? Aquela estética, né, de caderno de vó, que foi realmente muito usado. E esse caderninho dela, todas as receitas de doce, salvo uma ou outra que tem manteiga, levavam margarina, sabe? Levavam margarina, porque era a gordura possível naquele momento. Assim. E a gente leva tudo isso ao grande limite. E a gente passa do limite. A gente abusa do limite. E a gente cria justamente, ou cai, né, nesse debate
super que não leva a lugar nenhum, né? Que é o debate justamente da gourmetização. Não o debate da gourmetização que não leva a lugar nenhum, mas o próprio ofício da gourmetização. E o que ele faz é justamente isso. Ele é a última instância que foi aplicada pelos nossos imaginários mesmo, gourmets, que sai, então, dos cômodos, né, do afeto e dessas apropriações da indústria, para a gente mesmo participar da ressignificação de uma comida que, sem alteração nenhuma, pode se tornar uma outra simplesmente mais cara. Então, a comida ela começa a se desassociar ou fazer diferenciação justamente a partir das classes sociais. Então, a gente vai ter que falar de classe, gente. Porque Marx já foi superado e tudo mais. Eu concordo em muita coisa que o Marx tenha sido superado, mas tem um debate que a gente não consegue superar, é o da classe. Então, gastronomia, gente, se a gente está falando nisso, a gente está falando em um debate classista. Vejamos, então, a memearia gourmet, que é justamente esse lugar, né, que a gente começa a consumir, né, imagens, e essas imagens vão se tornando referenciais e que vão aumentar o preço das coisas à medida que as coisas começam a se narrar de um modo um pouco mais, digamos assim, caro. É o famoso raio gourmetizador do Gordon Ramsay aqui, né, que foi um dos memes já antigos, né? Agora os memes já estão antigos, eles passam, né? Mas esse é super válido para a gente pensar nisso. O brigadeiro, ele custa aqui, ó, 49 centavos. Passado pelo raio gourmetizador, ele se torna brigadeiro gourmet de chocolate belga e redução de leite condensado. E aí vai ser 5 paus. Do mesmo jeito, aconteceu aqui, ó, nesse memezinho do Homem-Aranha, em que você teve a febre das paletas mexicanas, foi uma dessas tendências gastronômicas de franquias, e que deram luz, né, às paletas mexicanas no Brasil. E as paletas mexicanas a gente descobre que, na verdade, elas não são mexicanas, né? Paleta no México é simplesmente picolé, é igual picolé nosso aqui. E aí, o que aconteceu foi que essa moda chegou lá no México e começou a ser chamado, não sei se vocês conseguem ver aí, deixa eu tentar mostrar para vocês, porque está... Ó, consegue ver aí, ó, o memezinho direito? No México, ó, paletas brasileiras, rellenas. Paletas brasileiras recheadas. Ou seja, a paleta mexicana nossa se tornou paleta brasileira no México. É um, é um caldeirão, né, de transformações, de ressignificações, a troco simplesmente da comercialização de tendências. E a gente não está falando mais de comida. A gente está falando só mesmo de tendência. Essas foram nossas referências usadas na aula de hoje. E como a gente estava falando, né, sobre aglomeração e sobre as possibilidades da gastronomia de reunir, né, e o princípio da comensalidade, a gente encerra nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham embarcado nessa viagem, para a gente poder seguir na próxima, né? E a gente vai encerrar com feijoada completa de Chico Buarque, né, na nossa trilha sonora Comida de Ouvir. Antes disso, temos mais um minutinho aí, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, alguma dúvida, alguma questão que vocês querem levantar. Diga, Mari. Eu achei curioso que você comentou dessa relação entre manteiga e margarina, né? Precisava de um produto que fosse mais viável, e aí é quando a margarina entra e ganha um público gigante e tudo mais, né? Porque teve a mesma situação com o açúcar. Tem muita coisa que a gente pode extrair açúcar. Mas beterraba, sorgo, um monte de coisa. Inclusive, o sorgo estava quase indo para estourar como o produto, só que daí conseguiram refinar o açúcar de cana
ele ficou branquinho, um pozinho, fantástico, enquanto o sorgo era um líquido de aspecto mais escurecido, tal. A gente sabe como o mercado gosta de uma coisa branquinha, né? Um pãozinho branquinho parece que vale mais do que um pão integral, quando é, na verdade, o oposto, né? E esse lance do açúcar ganhar tanto a disputa, o açúcar refinado, quando você falou do livro da tua avó, que tem várias receitas, todas com margarina e tudo mais. Bem, minha avó faleceu no ano passado e eu fui pegar algumas coisas, guardar memórias e tudo mais. Peguei todas as receitas que eu achei, por acaso estava aqui do meu lado, e ele estava com um saquinho de açúcar, cheio de papelzinhos, de receitinhas, e por acaso, uma das primeiras receitas é um recortado de um pacote de açúcar, é uma receita de pé de moleque. Então, aliás, eu achei muito disso nas memórias de avós, assim, elas tinham essa coisa de recortar, né, receitas que vinham em maisena, em açúcar e tudo mais, e guardar e montar isso, assim. Só queria fazer esse levantamento porque bateu muito fundo aqui. Valeu. E aí, gente? A conversa é essa. Espero que vocês tenham curtido. A gente vai se encontrar na segunda-feira com a aula sobre arquitetura da cozinha doméstica. É uma aula super curiosa, né, que a gente vai debater sobre várias coisas. A gente vai voltar lá na escravidão e a gente vai falar sobre os arranjos da nossa cozinha, né, as mudanças que tiveram, né, sociais e também em torno da própria forma como a gente come ou se relaciona com a comida. Joia? Amanhã, gente, fiquem de olho no e-mail de vocês, que vocês vão ter o acesso já, não só à gravação, como ao própria plataforma de ensino, né, que vem com o curso Comida de Pensar, em que vocês vão poder, então, ver todo o material, podem já consumir o material antes, ler antes se quiserem, né, e trazer até dúvidas de antemão, não tem problema. Então, vou soltar muita coisa lá. Joia? Eu deixo aqui, então, nesse finalzinho, com vocês, feijoada completa, né? Chico Buarque. Um beijo. Até mais.